Olá, cliente e amigo Trielotur. Estamos em mais uma edição do programa Trielotur pelo Mundo, esse programa da Trielotur Operadora de Turismo que acontece no canal do YouTube. Então nos acesse, nos acompanhe, entra lá e bate o sininho, porque nós temos sempre muitas novidades para vocês. Não somente do turismo religioso, mas outras dicas, informações, notícias, entrevistas como essa que nós estamos preparando para vocês. Estamos aqui na maior feira católica da América Latina. E esse ano a Trielotur tem a graça de estar em um maravilhoso stand aberto para você e com muitas novidades. E também recebendo com muito carinho nossos amigos, clientes, parceiros. E aqui conosco, nessa manhã maravilhosa, está o Padre Jorge, que é um querido da Trielotur, sempre peregrina conosco. Padre Jorge, que é pároco da paróquia de Nossa Senhora de Nazaré e também coordenador diocesano de pastoral na Diocese de Osasco, São Paulo. Padre Jorge, querido, muito bem-vindo. É uma honra tê-lo conosco. Saiba que a Trielotur tem um grande carinho pelo Senhor e estamos aqui para acolhê-lo. Dou as boas-vindas a todos aqueles que nos veem. É uma satisfação imensa poder participar do início dos trabalhos da Trielotur na Expo Católica de 2019, a maior feira católica da América Latina. Temos a alegria de estar aqui na companhia de pessoas maravilhosas como Fabiana, que me entrevista nessa manhã, e tenho sim a certeza de que você vai gostar de estar conosco no decorrer de todo esse programa, porque será maravilhoso. Nós vamos daqui a pouco abordar sobre um tema muito legal: peregrinações, e com certeza você vai amar. Nós estamos muito felizes, assim eu estou muito feliz de estar aqui nesta manhã junto com vocês. Padre, então já falamos de peregrinar, vamos direto ao ponto, porque esse realmente é um tema que tem sido muito abordado nos dias atuais. Nós temos visto o crescimento do turismo religioso, em si do turismo católico, né? E é tão importante nós falarmos sobre isso. Então, Padre, em sua opinião, o que é peregrinar? Bom, quando a gente faz uma pequena pesquisa sobre a palavra peregrinar, a palavra significa ida até lugares sagrados. Esta ida até lugares sagrados pode ser uma pessoa sozinha que se dispõe, até mesmo parecido, semelhante a uma colocação como romeiro, ou pode ser um grupo de pessoas que vai com o objetivo de chegar a um lugar sagrado, independente que seja católico ou de outra religião, não é? Mas o termo peregrinar indica vamos a um lugar sagrado, e o foco do peregrinar é algo religioso, é algo sacro, né? Então há uma diferença já. Peregrinar significa ir a um lugar sagrado, devotar, render adoração à divindade, diferente de um viajar. Viajar podemos ir para descansar, podemos ir para lazer, não que isso não esteja contido dentro de uma peregrinação. Mas peregrinar, o foco é ir a um lugar sagrado, é prestar culto a uma divindade, ao divino. Padre, e o senhor acredita que essa é a principal motivação, né? Porque muitas pessoas que procuram a Trielotur e ela fala qual o diferencial, né, dessa viagem? Por que as pessoas não apenas peregrinam, ou melhor, não apenas fazem turismo? Por que optam por peregrinar, né? Qual é essa motivação? Por que as pessoas peregrinam para o senhor? Comigo, os grupos que fazemos a cada ano, eu percebo que a motivação primeiro é algo divino. Existe uma centelha do Espírito Santo dentro da alma, da vida da pessoa, do ser da pessoa, e aquilo faz com que a pessoa almeja estar no lugar sagrado, porque ali tem um fato histórico e sobrenatural da graça que se manifestou, e a partir dali então se desencadeia na vida da pessoa uma experiência religiosa que a alicerça na sua vida espiritual. Então a motivação é em busca de algo a mais. Já me perdoe aqui entrar num assunto de uma maneira assim peculiar, pessoal, porque eu tinha muita vontade de peregrinar. Eu lembro da primeira vez que eu fui à Aparecida do Norte. Nossa, era o desejo de ir, de estar na casa de Nossa Senhora, de rezar a Nossa Senhora, e eu me recordo da experiência que eu tive diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ficou marcada na minha infância. Depois aos lugares sagrados, no exterior, na Terra Santa e assim por diante. Então assim, a motivação é ter uma experiência com Deus.
né? Ter uma experiência com Deus. Isso faz um diferencial no ato de peregrinar. Verdade. Para nós católicos, não é ir a um lugar para sanar uma curiosidade, não é um lugar para ver algo simplesmente extraordinário, não. É o encontro com Deus. E cada viagem, cada peregrinação é única e toca e transforma mesmo. E o engraçado é que muitas pessoas têm esse conceito que peregrinar é apenas para as pessoas da terceira idade, né, padre? Muitas pessoas procuram a Trelotu e falam, olha, eu vou porque a minha mãe está indo. Mas algumas delas acabam se encantando durante a peregrinação e elas entendem que não tem idade, gênero para isso. Na sua opinião, teria uma idade apropriada para viajar, para peregrinar? Não. Eu acredito piamente e cegamente que até uma criança que já sabe discernir entre aquilo que é correto e não correto, ao realizar uma peregrinação, ao fazer parte de um grupo, por exemplo, de peregrinação, ela conseguirá ter uma experiência de Deus. Uma experiência de Deus. Nós vamos às vezes a um lugar bonito, que tenha muita natureza. Ali a gente se encanta, admira, aquilo parece que nos contagia. Mas quando a gente participa de peregrinações a lugares sagrados, nós ali nos encontramos com Deus. E Deus se comunica com todo ser humano. Afinal de contas, nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Sim. E pelo batismo somos seus filhos. Verdade. Então, todo fiel, todo batizado, mas também os não batizados, que sentem no seu coração um desejo de ir, com certeza, independente da idade, independente de condições financeiras, é importante frisar isso, porque Sim. As pessoas elas pensam assim, não, eu só vou se eu tiver muito dinheiro. Por isso que às vezes a terceira idade, porque a pessoa acabou de se aposentar, tem uma reserva que juntou durante a vida, então pensa assim, só as pessoas mais velhas. Não, independente de condições financeiras, independente de idade, independente da área profissional. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu sou engenheiro, eu sou um arquiteto, o que eu vou fazer num lugar sagrado? Eu sou um médico. E são esses que têm as maiores experiências de Deus, não é isso? Verdade. São esses. E é super importante a gente citar aqui esse diferencial, né, do turismo religioso, né, em si das peregrinações. Quando nós fazemos essas peregrinações, nós vivenciamos, a gente está tendo um turismo de experiência. E talvez seja por isso, padre, que hoje é um dos segmentos que mais cresce. Recentemente nós tivemos uma entrevista, né, falando sobre isso, e eles falavam que é quase 15 bilhões de pessoas que viajam todos os anos. Mas esse diferencial é através de uma evangelização que acontece, né, padre? Então, como evangelizar numa peregrinação? Padre Jorge, que já é o 2º ano, está viajando com um grupo novamente conosco e com a Trelotu, e ele é um dos diretores espirituais. Como evangelizar nessas peregrinações? Primeiro, ninguém oferece aquilo que não tem. Então, assim, um diferencial que temos é porque nós queremos viver a graça. A dimensão do turismo religioso, ela tem, sim, a perspectiva comercial, mas ela não se reduz a isso. Isso é necessário sim. Para proporcionar um conforto e o bem-estar a cada peregrino, para que ele possa participar de uma maneira muito ativa, né, e muito assim compromissada da peregrinação que ele faz. Agora veja bem, como evangelizar? O lugar sagrado por si só evangeliza. Eu me recordo quando fui à Terra Santa pela primeira vez, fui por causa deles, eles me convenceram porque eu morria de medo de avião. Verdade. Morria de medo de estar em outro país, primeiro porque não tenho domínio de uma língua, a não ser o português, e assim, mais ou menos, né? Não é? Mas me convenceram de que seria uma experiência maravilhosa. Por que eu digo que a gente oferece aquilo que temos? Porque eles são cristãos católicos, vivem a fé católica, testemunham isso. E a partir disso, então, do testemunho deles, me convenceram a ir com um grupo, a acompanhar espiritualmente. Ao chegar, eu preparei assim inúmeras folhas. Nossa, a história de Israel, como é que o povo de Israel tinha se formado, os patriarcas, os reis, os juízes, os profetas, preparei tudo.
eu cheguei, o primeiro local foi Nazaré. Descansamos, no outro dia pela manhã entramos na Basílica da Anunciação. Ali acabou todo o rascunho, acabou tudo, porque eu sentia verdadeiramente ali que entrava na casa de Maria Santíssima. Você já imaginou o que é isso? Então, primeira coisa, o lugar sagrado por si só, ele evangeliza. Agora, as pessoas que conduzem o trabalho, o serviço durante a peregrinação, é muito importante que elas sejam cristãs. Aqui não é uma questão de excluir as pessoas, de querer fazer uma seleção, não. É porque, como eu disse, peregrinação tem um foco, ir a um lugar sagrado. Então nada melhor do que uma pessoa cristã poder conduzir e poder verdadeiramente trabalhar com aquele grupo, a sua espiritualidade, por onde vai caminhar, o que vai fazer, o que vai rezar. A experiência é maravilhosa. Eu acho que mais do que evangelizar as pessoas, nós somos evangelizados. Nós somos evangelizados. E quando vemos as pessoas presenciando a graça de Deus, o poder sobrenatural de Deus, isso não tem dinheiro, não existe valor, quantidade que pague isso. E Não muda existe. a vida, né, padre? Sim. Muda. Muda. É super. Isso é algo que nos encanta, né? A gente que viaja sempre, que acompanha grupos, a gente percebe que cada vez que nós vamos a esses lugares santos, nunca é a mesma coisa, né? Cada pessoa às vezes se encontra, às vezes em Nazaré, às vezes no Monte das Oliveiras, no Santo Sepulcro, mas cada pessoa de alguma forma, né, padre, consegue se identificar, escutar Deus falando nesses momentos. Agora, padre, existe muito, algumas pessoas têm muitas dúvidas, eu gostaria de abordar sobre isso, o senhor falou um pouco, mas algumas pessoas pensam, mas a gente só vai rezar, né? A gente só vai na igreja, a gente só vai fazer isso. Como é que o senhor poderia falar para essas pessoas o que realmente acontece nessas peregrinações? Primeiro, nós saímos da rotina. A nossa rotina é transformada. A gente perde noção de tempo, porque às vezes eu perguntava, né? Que dia é hoje da semana? Terça, quarta, domingo, eu não sabia. É a experiência maravilhosa. Segundo, o espaço é totalmente diferente. O espaço é totalmente diferente. Agora, existe a companhia de pessoas. Você cria uma relação muito mais próxima de amizade, de partilha. Então, a peregrinação não se reduz apenas assim, eu vou participar da missa, eu vou rezar, aí daqui a pouco eu vou fazer outro ato religioso. Não. Numa peregrinação nós descansamos, porque as acomodações são boas. É uma outra coisa que me encanta Trelotor, e aqui não é para lisonjear, mas é verdade, e o que é verdade tem que ser dito. As acomodações são muito bem escolhidas, a refeição, a gente tem contato com a gastronomia daquele local, sim, não é? Cultura, eu, por exemplo, né? Eu não conhecia tâmara, e olha que tâmara tem aqui no Brasil, né? Você pode encontrar, né? Então eu comi tâmara. Eu, propriamente, não gostei tanto da tâmara em si, mas do doce. Verdade. É muito bom, não é? Então você tem contato com a gastronomia. É importante porque você vai ver outra cultura, verdade, não é? Então, em Israel, por exemplo, você tem o povo israelense, tem os palestinos, sim, que vocês já ouviram falar um pouco dessa questão conflituosa, mas é entre eles. Nós somos bem recebidos, acolhidos, sim, quistos por eles. Muito interessante isso. Né? E aí você tem pessoas de toda a parte do mundo. Eu lembro, fazíamos refeição no hotel, a refeição da noite, o jantar, e chegou um grupo de pessoas da Índia. E, lógico, eles também não dominavam alguns o inglês, e a gente dizia assim, night, 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 quer dizer, noite, 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 saudade. Que é a melhor parte, né, padre? Sim. Então, assim, você adquire um conhecimento, você consegue ampliar os seus horizontes, a sua forma de pensar, de ver o mundo, de ver, sim, as pessoas. Você perde aquele medo de ter contato com o diferente. Sim, verdade. Não é? E é tão importante porque ali é o nosso berço, né? Nós nos aproximamos da realidade da vida de Jesus. Então, a nossa fé, tudo que nós carregamos
nasceu dali, daquele povo, né, do povo judeu, que a gente entra em contato, que a gente conhece. Então tem sim a parte cultural, tem sim a parte histórica, mas realmente é uma missão peregrinar. Nós acreditamos que os padres são dados por Deus para a gente, né? Não é somente mais um padre que vem peregrinar conosco, mas é o padre que Deus escolheu para fazer aquela peregrinação conosco. Nós da Trelotu, a gente sempre fala, né? Tem espaço para todos e aqueles reservados para a Trelotu. Então é tão bom peregrinar, tão bom. E existe um outro diferencial, que é a presença do diretor espiritual. Quando você faz um turismo de outro tipo de segmento, você vai fazer a parte cultural, você vai visitar a parte histórica, você vai ter conhecimento da gastronomia, mas é uma riqueza quando nós temos o papel do diretor espiritual, que inclusive eu gostaria que Padre Jorge falasse um pouquinho. Padre, qual é o papel do diretor espiritual na peregrinação? Qual a importância dele na peregrinação quando fazemos juntos com ele? Bem, quando a gente fala diretor, a gente já mentaliza alguém que dirige, alguém que conduz de maneira espiritual, pelo Espírito de Deus. Obviamente que o sacerdote ele é consagrado pelo sacramento da ordem e ele então é pastor, na dimensão de Cristo pastor, na dimensão de Cristo sacerdote, na dimensão de Cristo rei, ele é pastor de ovelhas. Então, a experiência que tenho como diretor espiritual é uma experiência de santificação. Por que remeto esse termo santificação? Porque nós não vamos à Terra Santa, ou aos santuários marianos, ou ao Vaticano, para a gente propor algo totalmente diferente daquilo que temos. Não, nós vamos viver a nossa fé nesses lugares. Então veja, quando você faz uma peregrinação com o diretor espiritual, você primeiro vai ter a celebração da Santa Missa no seu idioma. Diferente, por exemplo, se você chegar em Nazaré, você vai encontrar missa toda hora, mas terá missa em francês, em inglês, pode ser que tenha também na língua hebraica. Então, você vê que ali participam grupos que estão conduzidos por um diretor espiritual. Com o diretor espiritual, primeiro, você participa de orações, dos sacramentos, com a sua língua, você vai entender. Segunda coisa, o diretor espiritual, ele propõe alguns momentos, pregações, exercícios espirituais. E, obviamente, a gente prepara, mas tem muitas coisas que na convivência com o grupo, o Espírito Santo vai nos direcionando. Vamos entrar aqui num fato bem peculiar que a gente viveu na igreja do Fórum, né? Que me marca muito. Nós tivemos um momento de oração muito profundo diante do sacrário. Aquela igreja me marcou muito, às vezes é uma igreja pouco visitada nos roteiros de peregrinações em Jerusalém, né? Me encantava muito, tinha um guia que era um sacerdote, depois por outros motivos ele teve que deixar o grupo e teve um outro guia, um leigo. E quando ele chegava, imagina, é um guia judeu chamando Jesus o nosso Senhor, para você ver como são as coisas. E aí, quando entrava nesta igreja, a igreja do Fórum Romano, em Jerusalém, obviamente, ele mostrava e dizia, está vendo aquele arco ali em cima? Verdadeiramente, nosso Senhor foi apresentado ao povo lá em cima. E eu perguntei a escada ele falou, está ao lado da Basílica de São João do Latrão, em Roma. Naquele lugar, verdadeiramente, eu tive um encontro profundo com Deus. Quando levantei o sangue do Senhor na Santa Missa, ao voltar, ao adorar o sangue do Senhor, quase não me levantava. Então, isso faz toda a diferença. Não é que um serviço sem um diretor espiritual não vai ter seus frutos. Lógico que vai. Nós vamos aqui desmerecer outras formas de trabalhar o turismo religioso. Mas o diretor espiritual faz toda a diferença. Quantas pessoas se confessaram, tiveram direção espiritual, compraram as lembranças, os sinais sagrados, a gente abençoa. Foram abençoados. Não é? Quantas pessoas conheceram o sacerdote, porque as pessoas às vezes vão à missa, voltam, nunca falaram com o padre, nunca conviveram com ele, não sabem como é o ministro ordenado, como ele age, como ele santifica o rebanho. Então assim, faz toda a diferença. Eu particularmente, todos os anos, eu acompanho um grupo. É um propósito. Antigamente eu dizia, vou em 2 lugares, um à Terra Santa, fui, e depois aos santuários marianos, que foi outra experiência belíssima, belíssima. Aí falei assim, bom, dou por encerrado, agora não vou mais acompanhar grupos. Ao contrário,
hoje eu sinto que é uma missão. É uma missão. Então, eu não tenho, assim, férias pessoais, né? Assim, é um testemunho que eu dou. Não tenho férias pessoais. As minhas férias pessoais é ir com um grupo, é evangelizar, é peregrinar, é viver a graça de Deus com um grupo, com pessoas, com irmãos e irmãs. E sabe o que é mais interessante? Padre Jorge, ele chegou de uma maneira muito diferenciada para Trelotur. Quando nós o abordamos para convidá-lo, ele não acreditava tanto que as peregrinações eram um meio de evangelizar. Algo que, por sinal, tocou muito a mim e a meu esposo, Paulo Lima, que também está à frente comigo da Trelotur. E aquilo tocou a gente, né? Ele disse, olha, eu não quero, eu já fui convidado outras vezes, eu acho que talvez não se evangelize tanto, né? O padre é muito comprometido com a fé, com a evangelização, com a igreja. E a gente disse, padre, vamos tentar, né? Dê uma chance para a gente mostrar o quanto as pessoas são evangelizadas e o quanto Deus poderá usar, né, o Senhor para isso. E foi o que aconteceu. Na primeira peregrinação ele aceitou, ele foi, esperando inclusive com receio, né, que iria sair da paróquia, deixar tudo, e se realmente aquilo seria um meio de evangelização. E eu complemento esse testemunho que o Padre Jorge falou, desse momento, nessa peregrinação, eu tive a graça de ir com meu esposo. Né? Era um grupo pequeno, né, Padre? Sim. 15 pessoas. E nesse dia, a gente que já está acostumado, por isso que o Padre disse, né, que eles são tocados e todos nós também somos tocados. E quando o padre sentiu essa presença de Deus, que teve esse encontro pessoal com Deus, nesse mesmo dia ele fez uma oração por mim e por Paulo. Nos ajoelhamos diante do Santíssimo. E aquele momento da gente foi algo inacreditável. A experiência de Deus que nós tivemos, pelas mãos do sacerdote, pelas mãos do diretor espiritual, choramos horrores, porque Deus realmente estava agindo na nossa vida. E falar disso, padre, lembrar disso é algo muito emocionante. Inclusive, quero agradecer ao Senhor por aquele momento de oração, de fé, de troca de experiências, porque realmente ter um sacerdote nas peregrinações é algo muito, mas muito especial. Eu me recordo muito daquele momento. Uma das coisas que eu procuro rezar todos os dias, e acredito que você que nos acompanha também tem essa motivação dentro de você, eu peço a Deus todos os dias que o Senhor coloque na minha vida pessoas de Deus. Pessoas de Deus. E assim, eu não conhecia Paulo, Fabiana, eu não conhecia a Trelotur, tinha receio de peregrinar, o que ela diz é fato. Eu coloquei empecilhos, tive outros convites, pessoas já me ofereceram, dizendo, o senhor vá conosco, vamos pagar tudo, mas isso nunca me agradou, nunca me agradou. Eu acho que quando nós oferecemos a nossa vida a Deus, temos que dá-la por inteiro. E a partir de uma peregrinação, veja, nós nos tornamos próximos, não é? Eu estive participando de outros momentos da vida deles, nos tornou próximo daquelas pessoas que foram conosco. Nós temos um grupo de WhatsApp até hoje, ninguém saiu do grupo. Verdade. Ninguém saiu do grupo. É um grupo muito querido. Entende? As pessoas vão voltar, a maioria das pessoas que foram a primeira vez comigo estarão voltando agora em novembro à Terra Santa, e nós vamos estender até Roma a nossa peregrinação, não é? Então assim, olha, há toda uma diferença. Quando dizia no início do programa que eu ficava muito feliz em estar aqui, venho com o maior carinho, porque eu entendo que esse programa evangeliza, eu entendo que essa empresa evangeliza, acredito no trabalho deles, porque é um trabalho competente, é sério, é justo, é legítimo, né? Porque no meio de turismo, no meio comercial, tentações vêm. A facilidade, não vamos fazer isso aqui que é mais fácil, não, mas está aquilo ali, vamos proporcionar isso outro, porque isso vai dar certo. Não. E isso faz todo o diferencial, entende? E por cuidar tão bem disso, e por ser assim tão verdadeiros, tão honestos com as situações, é que nós vemos que a graça de Deus se une e une
une mesmo a tal ponto de manifestar o seu poder, a sua bondade. Não é? Então, assim, você percebe, o programa é diferente. Poderia ser um programa assim, usar uma fichinha e pautar perguntas e colocando elas de maneira ordenada. Não. É puramente a graça de Deus que nos conduz, que nos toca, né? E assim, eu não tenho medo de dizer isso assim abertamente. Eu só tenho segurança em viajar com a Trelotor. Não desmereço o trabalho de ninguém, até não conheço. Mas aquilo que, enquanto padre, eu vejo que é necessário para a minha vida sacerdotal, espiritual, e para a missão que Deus me deu, eu encontro aqui. Eu encontro aqui. E é um testemunho verdadeiro mesmo, não tem nada combinado por trás. Não é comprado, né, padre? Eu quero agradecer demais. Primeiro a Deus por ter o Senhor na nossa vida. Quem conhece Padre Jorge sabe que jamais ele iria dar, né, um testemunho que não fosse dele, né? Porque inclusive eu passei por isso, né? Essa desconfiança do que era. Mas, Padre, muitíssimo obrigado. Ter o Senhor aqui no Trelotor pelo Mundo foi uma graça muito especial. É um sacerdote também que a gente pode dizer verdadeiro, né? Ele ama o que faz, ele ama ser sacerdote, ele ama cuidar das pessoas, ele ama rezar, ele ama a igreja. E para nós isso é tão importante, estamos tão sedentos, né? Por isso que o turismo religioso cresce cada vez mais. As pessoas estão sedentas de Deus. Claro, na sua paróquia eu tenho certeza que o senhor evangeliza muito mais durante o ano todo, e outros padres que caminham conosco também, outros queridos. Mas realmente é uma graça de Deus tê-lo nesse projeto de evangelização que hoje estamos falando, que é o turismo religioso. Então, muito obrigada por ter vindo. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para os nossos peregrinos, nossos clientes, que nós fazemos tudo isso para vocês. Ter o padre aqui, o Trelotur pelo Mundo, Trelotur Operadora de Turismo, está e serve a vocês. São vocês, nossos clientes, nossos parceiros, que fazem a Trelotur acontecer. Então, nosso cuidado é com vocês, é por vocês, e saibam que cada vez mais a Trelotur tem procurado fazer a diferença no turismo religioso, nas peregrinações, com todo o cuidado e carinho que nós sempre depositamos. Então, padre, deixa uma mensagem aqui, uma bênção final para a gente, aquilo que vier no seu coração, para que nós possamos encerrar esse programa junto com o Padre Jorge na Expo Católica, hein, gente? Agradecendo também aos nossos parceiros, a Rádio 9 de Julho e também a TV Evangelizar. Todos os programas serão retransmitidos logo mais e nas nossas redes sociais serão divulgados dia, hora e também programa que vai vir quentinho, super bacana para vocês. Bem, eu não poderia deixar de agradecer a Fabiana, também a seu esposo Paulo, a toda a sua equipe da Trelotur. Eles mudaram a minha vida. Isso é verdade. Mudaram. Quando eu vou pregar o Evangelho hoje, eu não prego imaginando. Eu prego vivenciando. Eu estive lá. Eu peguei um paninho, lembra? Foi Paulo que me deu. Só no ponto, gente, eu tô quase chorando. Vamos chorar aqui, da frente de vocês. Eu pegava aquele pano e eles diziam assim, olha, aqui a tradição diz que Nosso Senhor tocava aquele pano. Aqui a tradição diz que Nosso Senhor passou, tocava por ali o pano. Depois eu cortei pedacinhos pequeninos, coloquei num cartãozinho, 10x15, com fotos dos momentos mais marcantes de orações que fizemos. Inúmeras pessoas foram beneficiadas com graças de Deus. Então, assim, antes, obviamente, fiz teologia, tive toda uma formação da igreja, mas eu imaginava os lugares sagrados. Né? Hoje eu prego vivenciando aqueles lugares. Quando eu falo Nazaré, eu não imagino como seria, eu não lembro de uma foto, mas eu me lembro da mão de Nossa Senhora me amparando. Numa adoração ao Santíssimo, eu quase morri de chorar em Nazaré. Eu literalmente me desidratei do encontro que tive com Deus. E assim, eles foram a porta que Deus abriu para que pudesse mudar, inclusive, a minha vida pessoal, até o meu modo de rezar. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Então, assim, agradeço de coração a vocês. Peço que Deus abençoe muito
o trabalho, o serviço de vocês, livre de todos os males, perigos. Eles passam dificuldades porque as tentações são grandes. Porque se fosse só um trabalho comercial seria muito fácil. Você pega, combina as coisas, faz as partes, né, o contrato e aí tá tudo certo. Não. É diferente. É diferente. Você vai peregrinar conosco, você vai ver com certeza. Então, agradeço a eles de coração e agradeço a Deus, né? E aproveito esse momento para deixar uma bênção. Uma bênção a você e a sua família. E se você nos assiste, eu tenho certeza disso, e você diz, depois desse programa, que você não vai viajar por falta de um recurso financeiro, então aqui nós vamos outra vez nos reunirmos e testemunharmos que Deus providenciou. Sim. Deus providenciou, porque se é vontade de Deus, meu irmão, você vai. Você vai. Se é vontade de Deus, não existe barreira que possa parar. Então que essa bênção se estenda a essas preocupações que muitas pessoas têm. Querem ir, querem experimentar, mas se esbarram com a crise, com o desemprego. Né? Eu lembro de uma Terezinha, ela não tem vergonha de dizer, ela vendia pano de prato. E pela segunda vez ela vai à Terra Santa. Eu acredito que ela vai ficar muito feliz que eu pudesse ter citado isso a vocês. Um abraço, Terezinha querida. Padre, muito obrigada. Deus continue abençoando o seu ministério. Gente, ufa, que entrevista maravilhosa, emocionante. A gente também se envolve, se sente tocado. Que vocês possam aproveitar essa entrevista maravilhosa que tivemos. Vai ficar no nosso canal, vai passar na TV Evangelizar. Segue lá, entra lá no nosso canal, toca o sininho, porque tem muitas novidades para vocês. Trielotour pelo mundo, fazendo a diferença no turismo religioso. Muito bem. E a bênção final? Não é? Sim, padre, vamos dar. Nos empolgamos tanto e a bênção Sem vai ficar. bênção não tem onde nós chegarmos. Então, por favor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço, fica com Deus e vem com a Trielotour. Vai ser toda a diferença, vem.